Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Ter acesso a serviços básicos como saúde, educação e transporte ainda constitui um grande dilema para pessoas com deficiência no país. Para a comunidade de pessoas com deficiência, a falta de provisão de serviços básicos no país deve-se à falta de vontade política. Por isso, a nova esperança da comunidade de pessoas com deficiência está depositada na mais recente Lei de Promoção e Proteção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor em novembro último, após um longo processo que durou cerca de 10 anos. Na peça que se segue, saiba mais dos esforços empreendidos para eliminar as desigualdades sociais. Sim, posso dizer de que maneira de barreira nós temos problema quando nós queremos subir chapa, né? Quando queremos subir chapa, não é como esse princípio. Às vezes tem uma cadeira de roda, quando subir diz que não tem espaço para guardar cadeira. Sim. Não tem espaço para guardar cadeira de roda fecha. Mas com cadeira de roda eu tenho que pagar cadeira de roda. O relato acima é só um dos vários problemas com que se debatem as pessoas com deficiência no dia a dia. Por isso, há necessidade de se rever a posição da pessoa com deficiência na sociedade através da pressão política, defende Cantol Ponja, presidente do FAMOD. Infelizmente, como país, temos um longo historial negativo de fraca e lenta implementação de políticas na área dos direitos das pessoas com deficiência. E isto é algo que temos de mudar, sob o risco de vermos todos os nossos esforços e esperanças depositadas na lei caírem por terra. Para o FAMOD, a celebração das diferenças pode ser a solução para se eliminar a segregação desta camada social que muitas vezes é colocada à margem. Sim, o objetivo principal é celebrarmos, né, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vermos o quão diverso é o movimento das pessoas com deficiência. No mesmo espaço temos pessoas com diferentes tipos de experiência. Isso também serve para mostrarmos a todos que, olha, as pessoas com deficiência são diferentes elas próprias. Têm necessidades diferentes, têm vontades diferentes, têm preocupações diferentes. Nem tudo vai mal. O ano de 2024 fica marcado positivamente no seio da comunidade de pessoas com deficiência, com a aprovação da Lei de Promoção e Proteção de Pessoas com Deficiência, um fato que, segundo os parceiros de cooperação, pode contribuir para a equidade no país. Esse ano, a celebração em Moçambique ganha um significado ainda mais profundo, com uma promulgação da Lei de Promoção e Proteção do Direito das Pessoas com Deficiência. A primeira lei específica aprovada pelo Parlamento moçambicano. Parceiro estratégico do governo moçambicano, a Embaixada dos Estados Unidos da América comprometeu-se a iniciar um projeto de construção de parques multiusos inclusivos, por forma a desenvolver as aptidões das crianças com deficiência. Vamos fazer as nossas atividades acessíveis para as crianças que sedentárias ou para as pessoas com deficiência. Este vai ser bom para outros, este vai ser acessível para outros. A sua sargento, a sua que mais estão a a sua tema para outros parques neste país. Estas declarações foram feitas no âmbito da celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro. A efeméride decorreu este ano sob o lema pela efetivação da Lei sobre Deficiência em Moçambique. Ainda em Maputo, conhece a história de Angélica Chauque, uma mulher com deficiência visual, mãe de uma adolescente de 14 anos, que se dedica à venda de produtos alimentares para cuidar de sua família.
Não obstante os desafios que enfrenta, Angélica não se deixa vergar e sabe muito bem onde quer chegar. Veja a peça. São desafios. Aqui cheguei, vi que aqui também as coisas foram difíceis para mim mesmo. Porque há muito roubo. Eu sofro roubos. Claro que lá no Goa também sofria roubos. Porque há falta de segurança. Eu tenho falta de segurança. Para sair daqui na estrada é porque é desafio que eu tive que fazer. Que assim, como é que eu posso viver? Porque se eu pôr em casa, estão a roubar. Então, vale a pena eu chegar na estrada onde lá terei pessoas que a pessoa mesmo com a intenção de vir me roubar, ali há de haver pessoas que vão me ajudar. Começou por descrever Angélica Chauk, mulher com deficiência visual, que se dedica à venda de produtos alimentares. Na área do empreendedorismo há mais de 10 anos, Angélica diz que ainda enfrenta alguns julgamentos da sociedade. Um desafio, conforme eu disse, os clientes, outros olham para mim, admiram, mas eu já estou habituada. Eu gosto de estar assim mesmo, então eu sinto-me bem assim. Os clientes, outros admiram, outros olham para mim, passam, perguntam a outra pessoa como é que ela está aqui, por que ela está aqui. Outros perguntam, outros não perguntam, falam de longe. Mas eu estou aqui, tenho colegas que nunca, não posso reclamar. Questionamos a Angélica se consegue entregar os trocos aos seus clientes e esta disse fazê-lo de forma independente. Os trocos, eu conheço o dinheiro, só que às vezes, como tenho pessoas ao meu lado, ao meu redor, me ajudam, mas eu já passei de uma formação de conhecer, eu conheço moedas, onde me atrapalha são notas. Então, quando a pessoa vem com moedas, é bem-vindo para mim. Angélica tem uma rede de apoio. Para ir ao mercado grossista, ela conta com o apoio da sua filha e na esquina em que vende, com o apoio de suas amigas. Mas ela sempre, quando não sai na estrada, eu sempre ligo para ela. O que está a acontecer, por que não sai na estrada? Ou às vezes, quando a temperatura não está boa, né? Eu ligo para ela, fica em casa, hoje não sai. Se dá para sair, eu falo para ela, uma que sai, hoje vamos estar juntos. Mas se a previsão não está bem, eu digo, fica em casa, porque sempre, como ela tem problema de vista, né? Quando soprar, fica mal mesmo. Estas declarações foram feitas no âmbito da celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado anualmente a 3 de dezembro. Ainda sobre casos de superação, vale a pena acompanhar a história de 2 jovens que melhoraram a sua autoestima depois de terem feito um curso profissionalizante e terem conseguido um estágio. Chama-se Iris da Conceição, jovem surda que decidiu partilhar um pouco de sua história de vida com a equipa da TV Surdo. Ao longo do trajeto, conversamos com a jovem cuja história é impressionante. Depois de reprovar de classe por várias vezes, seus pais decidiram investir em outras habilidades dela. O meu pai teve a ideia de procurar outra instituição de ensino. Foi assim que eu cheguei na Escola de Artes Visuais. E eu gostei bastante, pois sempre gostei de desenhar. Depois de terminar a formação, procurei por emprego, mas encontrei muitas barreiras que meus colegas de formação não tiveram porque eles já tinham domínio da informática. Após passar por esta dificuldade para conseguir emprego, mesmo já tendo concluído o ensino médio,
Iris da Conceição fez um curso básico de informática, decisão acertada que lhe valeu o estágio profissionalizante no Instituto Nacional de Formação e Emprego. Para não enfrentar as mesmas dificuldades na busca de emprego, eu fiz uma formação em informática. Atualmente, eu apoio colegas de pessoas com deficiência auditiva que buscam por um emprego a organizar os seus documentos e os CVs. Também trabalho com a inserção de dados de contabilidade no sistema, aqui no INEFP. Iris é descrita como uma jovem aplicada em tudo o que faz. Sua mãe, que tanto a apoia, está expectante que após a conclusão do estágio ela possa conseguir um trabalho formal. Já ela fez ali a 11ª e 12ª. Graduou-se lá nas artes visuais. Conseguiu graduar, fez a graduação dela e tudo. E pronto. E depois foi fazer o estágio no INE. Foi fazer o estágio no INE, ficou lá e depois pronto. Ficou sem fazer mais nada, né? Além de ajudar alguns sítios onde fazia língua de sinais. Sheila Ferreira trabalha diretamente com Iris. Segundo conta, ela faz parte de um grupo de 11 jovens com deficiência que foram selecionados para estagiar na área de informática. Os candidatos passam por uma inscrição, tem orientação coletiva, assim como individual. Então, os jovens passaram por aqui, então nesse contexto, segundo a área de cada um, porque queriam trabalhar com pessoas que são boas nas TICs. É muito agradável, são pessoas muito eficientes, são pessoas que a pessoa dá um trabalho, não medem esforços, estão lá, estão dedicados. Muitos deles, se tiverem sorte, houver enquadramento na função pública, acredito que vão continuar vão trabalhar lá. Neumani Buanel, também jovem surdo, é um dos beneficiários do estágio em informática e partilha sua experiência. No início tinha muitas barreiras por conta da comunicação, então eu usava o celular para mostrar algumas coisas que eu tivesse dificuldade, pois aqui não temos intérprete. Quando eu quisesse uma impressão ou cópia de BI, eu pedia ajuda. O esforço do jovem era conhecido por quem trabalha diretamente com ele. Eles me ajudam mesmo, porque aqui na Secretaria dá muito trabalho. Eles me ajudam em fazer notificações, em lançar os resultados nos livros, a receber as petições, fazer mapas. Eles nos ajudam mesmo. Bom, as lições que podem ser tiradas é que todo mundo tem que perceber que a natureza ou deficiência de alguém não pode impedir esta relação entre falantes e os que percebem a língua de sinais. Todos nós, se formos a observar de forma minuciosa, podemos perceber que podemos ter uma interação, podemos nos explicar, podemos nos entender, basta apenas uma vontade das partes envolvidas. Os estágios profissionalizantes, com duração de 6 meses, estão inseridos num programa implementado pelo governo e parceiros e têm como objetivo contribuir para a redução do desemprego no seio das pessoas com deficiência. Decorreram em todo o país, de 2 a 6 de dezembro corrente, os exames finais da 10ª e 12ª classes. O processo foi marcado por alguns incidentes, a destacar
a ausência de professores nas salas do exame, por alegada falta de pagamento de horas extras há mais de 2 anos e o abandono da sala de exame por parte de alguns alunos em solidariedade aos professores. Por conta disso, alguns alunos não foram avaliados, mas o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, MINET, garantiu em nota que todos os alunos que perderam os exames finais serão avaliados. Com esta breve nota, vamos a uma curta pausa. Não troque de canal, até já. Olá, bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, refletimos sobre os desafios e avanços na vida das pessoas com deficiência, onde destacamos as celebrações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Para começar o segundo bloco, vamos viajar até a província de Nampula para acompanhar uma informação bastante importante. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, promoveu um debate para a apresentação do relatório preliminar sobre o estágio da inclusão no país. Depois de Nampula, o debate será feito nas cidades da Beira e Maputo. E depois, toda a informação será compilada e apresentada à sociedade moçambicana. Mais detalhes na peça que se segue. Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, divulga em Nampula resultados preliminares de um estudo sobre os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. Então, aqui em Nampula tivemos contribuições finais das organizações de pessoas com deficiência que falaram das suas maiores preocupações em relação à implementação da Convenção, olhando para a realidade daqui da província de Nampula. Então, algumas a destacar, por exemplo, que refletem a realidade, tem a ver com a acessibilidade nos bairros, né, nos arruamentos à volta da cidade de Nampula. Foi uma questão destacada aqui. Mas também houve contribuições que se focavam nas dificuldades que as associações têm para garantir o seu registro. Os representantes das organizações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, OPDs, elencaram alguns dos problemas que mais preocupam este grupo. Um dos pontos que precisa ser espelhado no relatório é principalmente aspectos relacionados ao acesso ao SAGE por parte das raparigas com deficiência. O relatório precisa espelhar sobre a capacidade dos próprios SAGEs, a estrutura, a capacidade das enfermeiras no atendimento a adolescentes com deficiência. Um dos maiores desafios tem a ver com acesso aos serviços de planeamento familiar, e estes serviços de planeamento familiar precisam ser disponibilizados com o consentimento e conhecimento desta rapariga. Apesar desta ser rapariga não maior de 18 anos, ela ainda possui capacidade de decidir sobre o seu próprio corpo. E acreditam que este documento vai ajudar a reduzir a estigma que as pessoas com deficiência enfrentavam sempre que se dirigiam a uma unidade hospitalar. Agora, quando é uma mulher com deficiência, ela sofre mais violências, não é? É menosprezada, não é dado um alto valor e as pessoas andam a criar seus preconceitos na sociedade. Então, quando nós tocamos aí a inclusão de mulher com deficiência também na sociedade, empoderamento econômico, eu penso que é um ponto também muito relevante. O relatório espelha alguns aspectos bastante relevantes, bastante importantes. Espelha lá aspectos relacionados, por exemplo, à deficiência, em parte segundo a sua especificidade, mas também há pontos importantes que dá para refletir, como a questão que aqui foi levantada em relação à dificuldade das mulheres com deficiência segundo as suas especificidades. As sessões de apresentação do relatório de avaliação da situação da pessoa com deficiência está inserida no âmbito da divulgação da recém-aprovada Lei de Proteção e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Ainda no norte do país, convido-o a acompanhar o desafio de membros da Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, ACAMO. Eles pedem que a edilidade reabilite as vias de acesso por forma a melhorar a sua mobilidade. A Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, ACAMO, reflete sobre o papel da bengala branca para a vida e mobilidade de pessoas com deficiência visual, bem como sobre os desafios que afetam este grupo social. Para Ambrósio Chamo, há necessidade de se fazer mais advocacia, por forma a tornar a bengala branca um instrumento conhecido no seio da sociedade. Muitas vezes é questionada a bengala branca, mesmo na comunidade onde vivemos, porque as pessoas não conhecem a bengala branca. Mas, paulatinamente, pouco a pouco, tenho acompanhado de que nos lugares, nas escolas de condução, este instrumento é conhecido. Preocupa igualmente a Ambrósio o fato de grande parte das ruas da cidade de Nampula serem intransitáveis, sobretudo durante a época chuvosa. Na verdade, é o estado das nossas vias, né, de acesso, porque elas não são dotadas de passeios adequados que nos permitem a facilidade do movimento, facilitando neste modo a movimentação para os diferentes lugares, diferentes instituições públicas, tanto como privados, assim como os locais de interesse comercial e social. Em jeito de apelo, Ambrósio deixou algumas sugestões para se melhorar a mobilidade na cidade de Nampula. Eu propunha que as cidades sejam cidades sem barreiras, né? Sim, porque principalmente na construção de avenidas, ruas e as ruas suburbanas, né? Eles devem observar a colocação de passeios adequados que facilitem o movimento, a mobilização e orientação das pessoas com deficiência, para facilitando, promovendo deste modo valorizando deste modo a sua maneira. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Você sabia que o mês de dezembro é especial para a comunidade de pessoas com deficiência? Pois é, tal se deve ao fato, dia 3 de dezembro de todos os anos, o mundo refletir sobre os direitos das pessoas com deficiência. Por isso, na aula de hoje, vamos ensiná-lo a dizer termos corretos ligados à deficiência. Use o termo pessoa com deficiência intelectual, nunca retardado mental. Vamos repetir mais uma vez? Use o termo pessoa com deficiência intelectual, nunca retardado mental. Use o termo pessoa com deficiência auditiva ou surda, nunca surdo-mudo. Repita comigo. Use o termo pessoa com deficiência auditiva ou surdo, nunca surdo-mudo. Use o termo pessoa sem deficiência. Nunca use o termo pessoa normal. Vamos finalizar mais uma vez? Use o termo pessoa sem deficiência. Nunca use o termo pessoa normal. Só para conhecimento, estas terminologias estão em vigor desde 2006 e constam da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Vamos usá-las e tornar o mundo um lugar mais inclusivo. Se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.